Vamos lá, galera. Sexta-feira, dia 7 de abril de 2023, canal Aposta da Dupla, de volta aqui trazendo análises, palpites, prognósticos, cenários para o trade e as nossas clássicas, né, entradas pré que a gente sempre deixa depois de cada análise. Então hoje serão 6 joguinhos. Então tá, eu e meu amigo Di, como é que tá, Di? Tudo certo? Fala pessoal, tudo certo? Sextou, né? Vamos para dentro aí dessa sexta-feira. Então, cara, já chega dando aquela moral para nós aí, deixando aquele like no vídeo, te inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo nosso aí que todo dia a gente traz a análise para vocês. Então, sem mais delonga, bora para os jogos. Vamos começar com Santa Clara e Vizela. Jogo válido aí pela Liga de Portugal, né? Primeira Liga, 27ª rodada. Então a gente vê confronto nos últimos 3 anos aí, né? 2 vitórias do Santa Clara, uma vitória do Vizela e um empate. Aqui a raiz das duas equipes, né? O Santa Clara aqui muito mal nessa temporada, né? A gente vê que nos últimos 10 jogos tem 9 derrotas e um empate. Já o Vizela, né? Não é uma race boa, né? Uma race meio que mediana para ruim um pouco até. Nos últimos 10 jogos, 4 vitórias, 4 derrotas e 2 empates. Então o Vizela aqui, oitavo colocado, né? Fora de casa, faz uma campanha interessante. É o sexto melhor visitante. Vai pegar o Santa Clara aí, que é o Lanterninha. É o como mandante é o vice-lanterna, né? Só não consegue ser pior do que o Passo Ferreira. Então aqui o Santa Clara, jogando em casa, venceu apenas 2, o Estoril e o Marítimo. Então são 2 equipes também fracas, né? Chama atenção aí que o Santa Clara só não tomou o gol do Casapia aqui na primeira rodada jogando em casa. E o Vizela aqui jogando fora de casa, né? Se pegar aqui os times que ele perdeu, né? O único fora da curva foi o Famalicão aí, que é um time da mesma prateleira. De restante aqui, Porto, Sporting, Braga e Benfica. De restante aí, o Vizela conseguiu ao menos empatar os seus jogos e conseguiu ganhar alguns jogos aí também. Me chama a atenção, o Vizela só não marcou gol aqui contra o Braga e aqui contra o Porto. De restante, o Vizela também marcou gol em todos os jogos. Vamos para mais dados. Santa Clara concedeu primeiro nas últimas 10 e concedeu nas últimas 10. Então, um dado interessante aí para, de repente, trabalhar contra o Santa Clara, né? No trade, né? Dá para trabalhar um lay aqui do Santa Clara, até mesmo um back Vizela, que são dados interessantes. E over em meia em 8. Já o Vizela, over em meia em 8 também. A gente tem 2 médias iguais por jogo, né? 2,23 para ambas as equipes. O Santa Clara 0,65 feitos para 1,58 sofridos. Já o Vizela 1,15 feitos para 1,08 sofridos. O 0,5 HT na casa dos 60% de ambas as equipes. 1,5 na casa dos 65% de ambas as equipes. Já o 2,5 50 Santa Clara 42 o Vizela. E o under 3,5 aqui, ó, 77 Santa Clara e 81 Vizela. Vamos para as odds, pessoal. Então, para o trade aqui, temos um Santa Clara 4.2, Vizela 2.02. Então, no match odds aqui, acho interessante trabalhar esse lay a equipe do Santa Clara, né? A gente vê que uma equipe que nos últimos 10 jogos, 9 derrotas e apenas um empate. Então dá para trabalhar esse lay aí. Ou para quem gosta de uma oddzinha um pouquinho maior, né? Pô, esse back Santa Clara, Vizela aí acima de 2 também é interessante. Mercado de gols aí, não vou me expor muito, né? Que o 2,5 aqui tá o under 2,5 1,69 e o mais de 2,5 2,32, mas não acredito que saia 3 gols aqui nesse jogo, não. Vamos para minha entrada pré. Até deu uma caída aqui agora. Vou pegar um gol do Vizela no jogo, dupla chance para o Vizela e um under 4,5 gols aí, pagando 1,57 agora. E meu palpite, meu placar, 1-0 Vizela. Perfeito. Então tem a análise do nosso primeiro joguinho. Já vamos direto agora para a Itália. Joguinho da Salernitana contra a Inter pela Série A, Campeonato Italiano. Tive o histórico de confrontos, 3 vitórias da Inter nos últimos 3 anos. E aqui a race das duas equipes. A gente vê que
não é o melhor momento de nenhuma das equipes, né? Salernitana a gente sabe que realmente é uma equipe mais abaixo, né? Tem 2 vitórias na Race, 4 empates, 4 derrotas, né? Mas se tu for ver as derrotas aqui, derrota para o vice-líder, derrota para líder, derrota para Juventus, que tem campanha de vice-líder, né? Mas como perdeu aqueles pontos, tá um pouco mais abaixo, e uma para o Verona. E já a Inter aqui, cara, não tá atravessando um momento muito interessante, não, né? A gente vê que tem apenas 3 vitórias aqui na Race, conseguiu a classificação na Champions League, né? A classificação heróica aqui. O Porto jogou muito melhor esse jogo da volta aqui. E o jogo daí a Inter venceu ali quando estava com um jogador a mais, né? Então, realmente não foi também um espetáculo de apresentação, mas conseguiu a classificação, né? E de resto aqui os jogos, pô, tem uma vitória contra o Lecce, uma vitória contra a equipe da Udinese, perdeu para o Bolonha, perdeu para o Spezia, perdeu para a Juve, Fiorentina. Então, cara, o momento da Inter é bem ruim aí. E outro detalhe que chama muita atenção, né, que próximo jogo pega o Benfica fora de casa, né? Pega o Benfica lá em Portugal. Então, cara, jogo duríssimo aí, duríssimo mesmo para a equipe da Inter aí. Então, cara, eu acho que é um confronto bem equilibrado. Então, aí o foco vai estar com certeza aí na próxima partida aí, que é contra a equipe do Benfica pela Champions League, né? A gente vê a classificação aqui, né? Outra coisa que para desviar um pouco o foco é a questão que a Napoli abriu muita vantagem, né? Então aqui a briga da Inter é por uma vaga direta na Champions, né? Por enquanto tá na quarta colocação, tá conseguindo a vaga, mas também tem que ficar de olho para não perder essa vaga aqui, né? Complicado para a Inter manter o foco ainda aqui, né? Mas estando tão viva na Champions League, né? Ainda mais que ficou do lado mais tranquilo ali, pode até chegar uma final de Champions, né? O que seria muito interessante para a Inter de Milão. Já a Salernitana, né, não está correndo aquele risco, né, de rebaixamento, né? Já conseguiu aqui uma pontuação interessante, mas cara, tem que pontuar e para se afastar, né? Se afastar daqui, não correr nenhum risco, né? Para se manter na primeira divisão. A gente vê aqui a race das duas equipes, né? A Salernitana como mandante. Cara, não é um espetáculo de mandante, mas a gente for ver aqui, não é uma equipe que sofre muitos gols, né? Quando perde, a gente vê que várias derrotas que perdeu por apenas um gol. Daí tomou mais, assim, contra, pô, o top 3, né? Aquela que eu falei ali, que é Juventus, que faz campanha de vice, a Lazio, que é vice-líder, e a Napoli, que é a primeira colocada. De resto, aqui a Salernitana vem conseguindo arrancar uns empates e até umas vitórias em alguns jogos. Já a Inter de Milão como visitante, também não é aquela campanha maravilhosa, né? A gente vê aqui que tem várias derrotas contra equipes fracas, contra a própria Spezia aqui. Então, não é um espetáculo aí. Quando ganha, a gente vê que são todas vitórias aqui, tudo por um gol, né? Tudo sofrido aqui. Então, a Inter está sendo até econômica aí nos seus jogos aí como visitante, quando ganha apenas por um gol de vantagem, né? Então, isso é um detalhe interessante para a gente ficar de olho nos jogos da Inter. Mais dados das duas equipes. Salernitana não perdeu nas últimas 5, então veio de uma sequência interessante. Concedeu em 8, não ganhou em 8, under 13,5 em 9, over 1,5 em 8. Já a Inter não ganhou nas últimas 9, under 13,5 nas últimas 8 e ambas marcam não em 7. Tiver a média de gols das duas equipes, são duas equipes over, né? A Salernitana 2,79 e Inter 3,38. Média de gols feitos 1,36 e 1,54. Média de gols feitos quase iguais para as duas equipes, né? A Salernitana quando joga em casa e a Inter como é visitante. E a média de gols sofridos, a gente vê que a Inter sofre um número bem alto de gols, né? Quase 2 gols de média por partida aí quando é visitante, e a Salernitana 1,43. 0,5 HT, 79,69. Cara, bem interessante. Quem quiser buscar um golzinho no primeiro tempo aqui, tem índices muito bons. 1,5 também é bem interessante, pessoal. Como eu falei ali, as equipes são over. O próprio 2,5, muito bom. Então, cara, quem quiser buscar gols nessa partida, acho muito interessante, ainda mais
a Inter ainda vindo com um time misto aí, né? Se preservando aí para o próximo jogo duríssimo da Champions. Então aí tem tudo aí para a Salernitana crescer mais ainda dentro de casa e tentar aproveitar aí a equipe um pouco mais frágil aí da Inter, né? Vai conseguir arrancar um pontinho que já tá bom, né? Ou quem sabe até uma vitória. Então é ficar ligado em gols também nesse confronto. Pro trade, pessoal, o que eu venho trabalhar? Cara, se a Inter entrar em campo aí como tem entrado nos últimos jogos, cara, eu não descarto aqui tentar trabalhar aqui uma correção dessa odd aqui. Pô, 1,50 para uma equipe aí que tem um jogo duríssimo no próximo confronto aí pela Champions League. Já vai pegar uma equipe que, querendo ou não, tem 5 jogos sem derrota e a Inter tá num momento horrível, né? Então, cara, eu acho essa odd muito esmagada aqui, com tudo isso com todo esse cenário que a gente viu ali. Então, cara, eu acredito que a Inter vindo com time misto, a Salernitana possa começar mais agressiva aí, né? Possa começar tentando abafar a equipe da Inter. E, cara, tem uma margem para correção aqui absurda, né? Então, tentar trabalhar esse leizinho a equipe da Inter aí, dependendo da formação que ela vier para esse confronto. E também não descarta em trabalhar gols, hein? Se tiver aí as duas equipes agressivas aí, esse 2,5, cara, já tá 1,81, a gente viu ali que as duas equipes são bem over. Então ficar de olho também nesse 2,5, que para o trade me parece muito interessante. Já a minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui um handicap positivo, né? Um handicap asiático mais 1,25 da Salernitana. Cara, encontrei que, cara, muito valor, né? Uma oddzinha de 1,85. Então a Salernitana pode até perder não, né? Se perder esse jogo por um gol de diferença, né? Lembrando que a Inter de Milão nunca ganhou por 2 gols ou mais, jogando fora de casa. Então, cara, se perder por um gol de diferença, ainda paga meia para nós. Então, cara, vejo muito valor nessa entrada. E o meu placar para esse jogo, 2-1 Salernitana. Tá aí então, 2-1 Salernitana. Cara, é o palpite do Dornelles aí para essa baita análise aí, né? Então a Inter não passa por um momento bom e tem muito valor esse handicap positivo aí. Fechou? Vamos agora pro jogão aqui, clássico, Benfica e Porto. Então, confronto nos últimos 3 anos aqui, o Porto vem se dado muito bem, né? Contra o Benfica. Nos últimos 3 anos aí tivemos 7 vitórias do Porto, 2 empates e apenas uma vitória do Benfica aqui nessa temporada, que foi o jogo lá no estádio do Porto, né? Cara, mas olha esse momento aí que das duas equipes, olha o momento do Benfica. Benfica é líder do campeonato português, 10 pontos acima do Porto, né? Vai pegar a Inter aí, que o Donelis trouxe a análise aí da Inter, né? Então, o próximo jogo da Champions do Benfica, então, um jogo duríssimo, jogo que, pô, o Benfica tem condições de passar de fase, porque a Inter também não vive esse bom momento, né? Então, cara, pelo Benfica aí também ter 10 pontos de vantagem do Porto, é jogo complicado, porque a gente olha essa race aqui do Benfica, pô, 9 vitórias nos últimos 10 jogos e um empatezinho. E o Porto, né, que foi eliminado pela Inter aqui, muita sacanagem, merecia pelo menos vencer esse jogo e tentar uma classificação nos pênaltis, né? Mas foi eliminado da Champions, então tá a caça do Benfica, né? Então é um jogo muito importante se o Porto ainda sonha com o título de ganhar esse jogo, né? Para tentar dar uma amenizada aí nesse saldo aí, nessa vantagem que o Benfica abriu. Então, nos últimos 10 jogos aqui, o Porto tem 6 vitórias, 2 derrotas e 2 empates, né? Então, o Benfica é o melhor mandante, melhor visitante, o Porto é o terceiro melhor visitante e o terceiro melhor mandante também, né? Então, olha essa race do Porto jogando fora de casa também. Pô, apenas uma derrota aqui. Muito bem o Porto fora de casa. E o Benfica como mandante que vem fazendo um excelente campeonato, né? Apenas um empate aqui de restante só vitórias. Vamos para mais dados aqui. O Benfica marcou primeiro nas últimas 10 e over 1,5 em 9. Já o Porto não perdeu nas últimas 5, under 3,5 em 8. Então a gente tem aí média do Benfica 3,12, do Porto 2,81. O Benfica feitos 2,58,
para 0,54 sofridos, o Porto 2,15 feitos para 0,65 sofridos. O 0,5 HT, 77% ambas as equipes, 1,5 na casa dos 75% ambas as equipes, já o 2,5, 65 Benfica e 50% o Porto. O under 3,5 na casa dos 62% de ambas as equipes aqui também. Vamos para as odds. Cara, temos um Benfica e odd 2, Porto a 4,2. O que fazer nesse jogo aí, né? A gente vê que o Benfica aí nessa temporada vem muito bem, né? Vem brabo aí. Tá 10 pontos de vantagem no Campeonato Português. Já ganhou o jogo no primeiro turno lá no Estádio do Dragão, né? Mas, cara, por essa gordura aqui que o Porto tem em relação ao... que o Benfica tem em relação ao Porto, pô, 10 pontos aí. Tá certo que não tá ganhando do campeonato, mas, pô, tem uma gordura muito boa. Esse jogo vale os mesmos 3 pontos que depois Chaves e Benfica. Então, eu acho que pode ser que o Benfica poupe alguns jogadores, né? Porque perder esse jogo pro Porto não é nenhum crime, né? E focar no jogo da Champions, que cara, vale muito também pro Benfica aí. Tem amplas condições de passar de fase. Então, no trade, gurizada, pô, essa odd aqui de 2 pro Benfica, eu acho que a gente tem uma possibilidade de trabalhar um lay aí, a equipe do Benfica, né? Para mim, essas odds aí devia estar uns 2,30, 2,40 pro Benfica e uns 3,5, assim, 3,20 pro Porto, né? Então, cara, para mim tem muito valor trabalhar esse lay a equipe do Benfica, né? Já o mercado de gols aí, cara, complicado também trabalhar, né? Clássico. Levaria para o live esse mercado de gols. Já minha entrada pré, fiz aqui um criar aposta. Peguei aqui um handicap mais 2 do Porto, né? O europeu. Então pode perder por 1 gol de diferença. Um golzinho no jogo. Ambas equipes recebem 2 ou mais cartões. Pô, aquela coisa, né? Clássico. A gente sempre tem jogos pegados com bastante cartões. E um under 15,5 escanteios. Então eu dei uma olhada ali também, escanteios ali, a linha bate o 10,5. Então ainda peguei um 15,5 aí para dar uma margem mais tranquila para nós. Esse criar aposta que deu mod 1,75 e meu palpite, meu placar. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vamos num 1-1. Então tá aí a análise do dia para esse baita jogo aí. Isso aí vai ser um jogo bem quente. Vamos agora para a Itália novamente, pessoal. Joguinho do Lecce contra a líder Napoli, cara, pela Série A Team. A gente vê o histórico de confrontos, um sorvete napolitano aqui, né? Uma vitória para cada lado, empatezinho. E aqui a race das duas equipes, né? A gente vê aqui que o Lecce com uma race horrível, né? 7 derrotas, 2 vitórias e um empatezinho. E a Napoli, então, olha, race excelente da Napoli, né? 8 vitórias, 2 derrotas. Mas essa última derrota pro Milan aqui deu uma assustada na gurizada, né? Napoli que sabe tá com uma baita vantagem na liderança. Mas, cara, não dá para ficar chupando bala, né? A gente sabe aí que o próximo jogo da Napoli é contra o Milan novamente, só que agora pela Champions League e fora de casa, né? Então a Napoli com certeza vai dar uma atenção muito especial para esse próximo jogo da Champions. A Napoli tem chances enormes, né, de ir para a final da Champions, né? A gente sabe que do lado dela, ali na perna que ela ficou ali do chaveamento, é a melhor equipe ali que vem jogando o melhor futebol. Então, cara, até acredito que a Napoli vá para essa final. Então, aqui, cara, para esse jogo complicado, né? Vai pegar uma equipe fraquíssima, que é a equipe do Lecce. A gente vê aqui na classificação a Napoli com uma vantagem de 16 pontos para a equipe do Lazio, né? Então, cara, é uma vantagem muito boa, né? Faltando 10 rodadas, né? Então, uma vantagem bem interessante aí. Mas é aquela coisa, não dá para bobear aí. Se, cara, inventa de perder esse jogo aí e a Lazio ganha, pô, ficar 13 pontos ali, vai ficar dando essa atenção para Champions também. Pode ser que desande a maionese, né? Então tem que dar um pouquinho de atenção, nem que seja, né? Acredito até que vá dar uma
poupada nesse jogo em alguns jogadores, mas também não pode tirar o pé aqui, tem que vencer aí para tentar garantir esse título aí que não venha desde a época do Maradona, né? Então, cara, para Napoli chegar numa final de Champions e ser campeã da Itália aqui, pô, seria uma temporada realmente espetacular. E já a equipe do Lecce aqui tá também a mesma situação do outro jogo que a gente analisou ali, né? Só que no caso da Salernitana, o Lecce conseguiu aqui ficar um pouco afastado da zona do rebaixamento, mas é aquela coisa, né? Tem que tentar pontuar aí para garantir que não vai cair, né? Garantir que tá fora da zona aí. Mas realmente aí a situação não tá fácil para a equipe do Lecce. A gente vê como mandante o Lecce, cara, campanha horrível, horrível, apenas 2 vitórias, né? Então, cara, uma equipe aí fraquíssima em casa, cara, um monte de empate aqui de 1-1, 1-1. É aquela coisa, né? Tem batido esse 1,5 direto aí, hein? Nos jogos do Lecce em casa. E a Napoli, como visitante, uma campanha muito boa. Apenas uma derrota para a Inter, um empatezinho. E é uma equipe que vem fazendo muitos gols aí como visitante. Então, ficar ligado aí pelo menos em uns 2 golzinhos, acredito que nesse jogo aí tem tudo para sair. Como a gente vê as duas equipes aí com muitos gols. Mais dados das duas equipes. O Lecce concedeu nas últimas 7, concedeu primeiro nas últimas 6, under 13,5 nas últimas 10. Então, apesar de rolar pelo menos os 2 golzinhos, vem aí com esse under 13,5 forte a equipe do Lecce nos últimos 10 jogos. Ambas marcam não em 5. Já a Napoli marcou primeiro em 8. Quem quer buscar aquele backzinho, a equipe da Napoli, é um dado bem interessante. Não sofreu gols em 8. Pô, então tá com uma defesa firme aí, não vem sofrendo gols. E ambas as equipes marcam não nas últimas 10. Que loucura, hein, Napoli? Vem muito bem a defesa aí, muito bem, obrigado, né? É quando ganha não toma gol e quando perde não faz gol. O over 2,5 nas últimas 3. A gente vê aqui a média de gols do Lecce um pouco under e a Napoli um pouquinho over. Média de gols feitos do Lecce, média de 1 gol, Napoli 2,21 de gols feitos, e Lecce de gols sofridos 1,31 e Napoli sofre pouquíssimos gols, 0,50. Over 0,5 HT, Lecce 85%, Napoli 64%, 1,5, 85 e 79%. Bem interessante esse 1,5 para esse confronto. O 2,5 já não tá tão bom, pessoal. 38 e 50, então já fico de fora desse 2,5. Cara, acho que esse jogo é muito interessante buscar 2 gols nesse confronto. Ainda mais se a Napoli vier com uma equipe mais mista aí. O Lecce aí vai querer sair mais pro jogo aí. Então, cara, esse 1,5 vem muito forte. A gente vê que o under 13,5 também é bem forte, né? Então, apesar de rolar sempre aqueles 12 golzinhos, tá difícil sair mais de 3 gols, né, para as duas equipes de média no campeonato, né? Então, mais que 3 gols aí também não aconselho buscar. Pro trade, pessoal, cara, tudo vai depender aqui da escalação da equipe da Napoli, né? Se ela poupar muita gente, cara, muita gente, daí eu, cara, descarto aqui esse mercado de match odds e descarto até trabalhar esse lay equipe da Napoli, né? Porque a equipe do Lecce é muito ruim, cara. Então, cara, se vier com um time muito, muito mexido, eu vou ficar de fora. Mas se vier com um misto quente ali, uma equipe interessante, pô, 1,70 aí para líder, mesmo tendo esse jogo importantíssimo na sequência. Então, fiquem ligados nisso, né? Os jogadores também não vão meter o pé em todas as divididas, né? Mas se vier com uma equipe interessante, eu vou ficar de olho assim, ver se dá uma oportunidade de um back a equipe da Napoli para esse confronto aí contra a equipe do Lecce. Já a minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui um dupla chance para a equipe da Napoli, mais de 1,5 gols na partida e menos de 5,5 gols. A gente viu que esse mais de 1,5 é muito forte, né? E, cara, ali o próprio menos de 3,5 já é forte, mas eu peguei ali uma linha mais segura só para dar um upzinho na nossa odd. Peguei um menos 5,5 que não tivemos em nenhum caso aí mais de 5 gols. Não, só num jogo da Napoli tivemos mais de 5 gols ali, da Napoli jogando fora de casa. Do Lecce nenhum caso. Então, cara, uma linha bem segura, uma oddzinha de 1,62
E o meu placar para esse jogo, 2-1 Napoli. Tá aí, então, 2-1 Napoli é o palpite do Dornelles, essa baita análise aí. Vamos agora, campeonato francês, Lens em Estrasburgo. Então, jogo válido aí pela 30ª rodada, né, do francesão aí. A gente vê que um confronto nos últimos 3 anos aí até o Lens não tem vantagem, né? Tem apenas uma vitória, 3 vitórias de Estrasburgo e um empate. Mas, cara, antes de mostrar a race das duas equipes, vamos mostrar a tabela aqui. Pô, o Lens é segundo colocado, 6 pontos atrás do PSG, hein? Será que o PSG vai dar esse mole aí? PSG que vive uma crise, olha, mais um ano de crise no PSG. Que loucura, se não ganhar o francesão aí também, tem que fechar as portas, né? Mas o Lens aqui simplesmente é o melhor mandante da competição aqui, né? Em 14 jogos, 12 vitórias, um empate e uma derrota. E o Strasbourg aqui, uma campanha, né, de zona de baixo de tabela aqui, né? Vamos para a race aqui das duas equipes. Então, a gente tem nos últimos 10 jogos aqui um Lens 4 vitórias, tem 4 empates e 2 derrotas. O Strasbourg aqui numa race também nada legal, né? Apenas 3 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. Então, como eu falei aqui, o Lens jogando em casa aqui, uma campanha muito forte, muito boa, né? E o Strasbourg jogando fora de casa aqui, apenas 2 vitórias, né? Então faz uma campanha bem ruim aqui, tem 5 empates e 7 derrotas. Vamos para mais dados aqui, o Lens marcou nas últimas 10, marcou no primeiro tempo nas últimas 9, então, consequentemente, 0,5 HT nas últimas 9, né? Então, uma equipe que vem marcando seus gols no primeiro tempo, então, dado interessante até para trabalhar um back a favor do Lens, né? Que marcou no primeiro tempo nas últimas 9 e over 1,5 em 9 também das últimas 10. Strasbourg concedeu em 8, over 1,5 em 9 e 0,5 HT em 9. Então, tendência forte de 0,5 HT e over 1,5 gols também no jogo, né? A gente tem o Lens aqui, uma média de 2,38, Strasbourg 3, o Lens 1,66 feitos para 0,72 sofridos, Strasbourg 1,28 feitos para 1,72 sofridos. O 0,5 HT do Lens aí, apesar de nos últimos jogos tá batendo com frequência, no geral não é bom, né? 55%, já do Strasbourg muito bom, 93%. 1,5 Lens 62, Strasbourg 90, 2,5 45 Lens e 59 Strasbourg, já o under 3,5 76 Lens e 69 Strasbourg. Vamos para as odds, temos um Lens aí a 1,48, Strasbourg a 8,2. Então, para o trade, me agrada bastante esse back, a equipe do Lens aí. Então, a gente vê que em casa aí vem fazendo um excelente campeonato, né? Muito forte jogando em casa. E, cara, se um Lens ganha esse jogo aí, outro dado aqui, ó, interessante também, próximo jogo do Lens, ó, contra o PSG. Então, cara, o Lens ganhando esse jogo aqui, o PSG ainda vai jogar no sábado, né? Então tem que ver. Pode ser que diminua essa diferença de 6 pontos e vai ter esse confronto direto, né? Se ganhar o confronto direto e ficar apenas 3 pontos do PSG, daí o campeonato pega fogo, né? Então, para mim, tem muito valor trabalhar esse back, a equipe do Lens aqui, por volta de 1,50. Mercado de gols aqui, para mim, o que valeria, de repente, seria 1,5. Mais de 1,5 já não me agrada, mas o 2,5 que a gente vê que está 1,90. Então, no máximo, no ao vivo, aí tentaria trabalhar esse 1,5. Já minha entrada pré, eu vou pegar aqui Lens ML, que é para vencer o jogo, e over 1,5 gols, pagando 1,75. E meu palpite, meu placar, 2-0 Lens. Perfeito. Então tá aí a análise do dia. Cara, tem tudo aí pro Lens vencer esse jogo aí, botar fogo nesse campeonato aí. Vou até secar o PSG. Eu quero ver a cobra fumar, né, meu? Vamos pro próximo jogo aqui. Vamos para Argentina, Platense contra o Instituto. Que loucura. A gente vê que não tem confronto nos últimos 3 anos. E aqui a gente vê a race das duas equipes, né? Primeiro momento, tu olha e até te assusta, né? Que porra é essa? Vamos buscar o que aqui nesse confronto? Mas vamos ficar ligado aqui, pessoal. Ligado na questão dos gols. Te vê aqui, ó. Apenas um joguinho de 1-0 aqui. Resto tudo com 2 ou mais gols. E aqui nos joguinhos do Instituto tem 2-0-0. O resto tudo com jogos de 2 ou mais gols. Então, cara, achei bem interessante aí esse dado aí. E aqui a gente vê que
As equipes estão grudadas em tudo, né? Jogando no campeonato, jogando em casa, jogando fora, estão grudadinhas ali. E aqui também, jogando em casa e fora, a gente vê que são races, cara, que oscilam um monte, empate, vitória e derrota e coisa de louco, mas o que mantém o padrão é a questão dos gols, né? A gente vê aqui 2, 4, 5 gols, e aqui nos jogos do Platense, 4-2, 6-2, e aí nesse aqui apenas um gol. A gente vê que, cara, bem interessante é a questão dos gols. E aqui a gente vê que os gols aqui no HT, bem forte, apenas um joguinho, não tivemos gol no primeiro tempo. E aqui nos jogos do Instituto, em todos os jogos tivemos gols no primeiro tempo. Então o pessoal não perde tempo, né? Já sai metendo gol. Vamos para mais dados aqui. O Platense marcou nas últimas 10, então, pô, vem metendo gol direto. Marcou primeiro nas últimas 5, concedeu em 8, under 2,5 nas últimas 4 e over 0,5, over 1,5 em 9 das últimas 10. Já o Instituto aqui concedeu nas últimas 6, over 1,5 nas últimas 6 e over 0,5 HT nas últimas 6. Então, vem de uma sequência boa de gols aí também a equipe do Instituto. Média de gols 3 e 3,25. Cara, médias altíssimas. Né? Gols feitos 1,40 e 1,75 e sofridos 1,60 e 1,50. A gente vê que são equipes que, cara, a gente deu para ver na race ali, né? Empata, perde, ganha. Então, cara, fazem gol, levam gol. A gente vê que as médias são parecidas de tantos gols feitos quanto sofridos. Então é aquele jogo de trocação louca, né? A gente vê que o 0,5 HT é 80% Platense, jogando em casa, e o Instituto 100% como visitante, 1,5, 80% Platense, 100% para o Instituto como visitante. Então, cara, muito interessante buscar 2 gols nesse jogo. Cara, índices excelentes. Para o trade, pessoal, o que eu vim trabalhar aqui? Cara, tô fora desse mercado de match odds aqui. A gente viu ali que não tem padrão ali das duas equipes, né? Então, cara, deixar aqui pro live aqui, ver se surge alguma oportunidade, né? Eu vi que, no ponto de vista do Platense é um pouquinho melhor, né? Pelo que no jogo que eu vi do Platense ali, gostei ali. O Instituto eu acho que é um pouquinho mais fraco, mas, cara, isso aqui eu vou deixar pro live, não vou falar nada aqui pela live, porque é bem complicado ali pela race das duas equipes, né? O mercado que eu vou ficar de olho, a gente vê que o 2,5 já tá aqui uma odd de 2,58, isso tá um pouco sem liquidez, ainda vai bater aqui uns 2,70 por aí. Cara, odd bem alta pro 2,5. Então, cara, ficar de olho se o jogo começar muito louco aí e não ter batido o 1,5 ali, que o 1,5 já tá partindo de 1,60. Não ter batido ali perto de 2. Cara, dá para se expor aqui no longa exposição, meu. E quem sabe até fibetar a posição, se pegar um gol rápido aí, ou manter a posição e que, cara, acho que tem tudo aí para a gente ver mais de 2,5 gols nesse confronto. Já a minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui o mais de 0,5 gols no primeiro tempo e mais de 1,5 gols no jogo. Oddzinha de 1,90 e o meu placar para esse jogo 2-2. Tá, então 2-2, joguinho movimentado, né? Pouco movimentado, e como o Donelis trouxe pra gente aí essa análise. Fechou, galera? Então, sexta-feira de análise e palpite é isso. Agradecer quem vem nos acompanhando. Não deixa de deixar o teu like no vídeo. Se não é inscrito ainda, te inscreve no canal, ativa o sininho, que a gente está aí todo dia trazendo análise e palpites para vocês. Valeu? Vamos deixar a nossa dica top de hoje. É o brabo aqui, né? Ou será que o Lens consegue ganhar, hein? Será? Ai, 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 PSG. Ai, ai, ai. Lins ML over 1,5, pagando 1,72 é a nossa dica top de hoje para o nosso sextou. Valeu, galera. Um abraço.